Você já parou para pensar? Porque eu quero falar só com as pessoas que se sentem assim. Você já parou para pensar por que você não gosta de pedir ajuda? Por que você acha que sempre está incomodando? Você já parou para pensar por que você acredita que você dá conta sozinha de fazer as coisas? Que você se fortalece o tempo todo? Que você é forte, que você precisa ter as coisas que você precisa fazer, etc e tal. Você já parou para pensar de onde vem esse pensamento? Por que que você age assim? Por que que você pensa assim? Durante muito tempo, eu sempre fui difícil de falar sobre mim. Sempre fui difícil de falar das coisas que eu penso, das coisas que eu quero. Sempre tive muita dificuldade de pedir ajuda. Sempre acreditei que tudo eu iria conseguir com a força do meu braço, que tudo eu iria conseguir, que tudo dependia de mim, que a culpa de todas as coisas era minha, que se algo dava errado, o problema foi porque eu não fiz. Eu era centralizada inteiramente em mim. E por muito tempo eu pensei, sabe? Eu comecei a questionar por que que eu penso desse jeito, por que que as pessoas... Tem gente que é tão leve, tem gente que pede ajuda e que, tipo, não tem vergonha de pedir ajuda. Eu tinha vergonha de pedir ajuda. Eu sempre achei que eu ia incomodar as pessoas se eu pedisse ajuda pra mim. Pedir pros outros, beleza, mas pra mim, até no meu trabalho, isso teve um impacto muito forte. Porque enquanto eu vendia para os outros, eu vendia muito bem, eu era a melhor vendedora, eu era destaque, eu era isso, eu era aquilo outro. E as pessoas, nossa, Samara, não, Samara é, né? E quando eu fui vender para mim, eu não conseguia, travei, porque era para mim. Eu não conseguia, eu achava que eu estava pedindo, que eu estava incomodando, eu achava que as pessoas não tinham obrigação de comprar, e não tem mesmo, obviamente, mas que, tipo, eu não era competente o suficiente para fazer as pessoas comprar, porque aquela compra, apesar de ter uma empresa, né, que iria fazer a mediação, mas o lucro, de uma certa forma, iria vir para mim. Então, eu não me sentia merecedora, sabe, disso. Eu não sentia que eu merecia isso, sabe? Então, vender para os outros, a responsabilidade era dos outros. Vender para os outros, eu iria fazer o meu nome, tá, beleza, mas a competência seria para o outro, né? Mas não para mim. Não seria o bom, né? O bônus, mas também não seria o ônus. E eu passei muito tempo assim, até eu descobrir que tudo isso era por causa de um sentimento que muitas vezes nós temos e não conseguimos falar sobre ele, não conseguimos identificar, não conseguimos nem dar nome. O nome desse sentimento é orfandade. Sabe, quando você se sente órfão, você passa a ter essas características. Ah, Samara, mas eu tenho essas características e tenho pai e mãe, sempre foram presentes na minha vida. Mas não é sobre o fato de você ser ou não, é o fato de você se sentir. Em algum momento da sua vida, você se viu só, na sua infância, obviamente, você se viu só, tendo que dar conta de você mesmo. Não tinha pai nem mãe para defender ali. E em algum momento houve um trauma onde você se sentiu órfão. E esse sentimento moldou a sua identidade. E você se transformou em quem você é hoje. Uma pessoa totalmente independente. A gente não pode ser totalmente independente, a gente precisa de pessoas. Uma pessoa forte, uma pessoa guerreira, uma pessoa que luta pelas coisas, que batalha, que consegue, que faz. Não que isso seja errado, mas é a motivação que leva a isso, sabe? É o fato de você ter muita gente ao seu redor, mas na hora que você precisa, você achar que não tem ninguém e não procurar ajuda de ninguém. Achar que as pessoas não têm obrigação de estar ouvindo a sua ladainha, os seus temores, os seus problemas.
E não é inconsciente, não é consciente, sabe? É inconsciente. E eu descobri isso olhando para dentro de mim, buscando mesmo informação. E aos poucos eu estou reconstruindo, né? Quebrando esses padrões que eu tinha. Quando eu tô precisando, que eu não quero pedir ajuda, eu vou lá e peço ajuda, com dificuldade, mas peço. Eu falo, eu converso, e sempre é um desafio muito grande, porque foi a vida inteira, desde os meus 7 anos, quando eu me senti órfã a primeira vez, e eu decidi ali, eu decidi não, né, porque uma criança não decide, mas naquele momento, onde eu tive o impacto, onde eu tive o trauma, eu entendi que seria eu por mim mesma, a vida inteira. E você entender que não é assim, até para se relacionar com Deus é mais difícil. Existe uma dificuldade maior. Mas eu venho quebrando esses padrões. E o Senhor, Ele vem me cercando de tanto amor, de tanto cuidado, de tanta paternidade, que é impossível me sentir órfã diante de tudo que Ele vem fazendo. Impossível. Então, com esse vídeo eu quero dizer para você que se sente a Xena, existe sim a possibilidade de você deixar de ser a Xena. Existe sim a possibilidade de você ser quem você é, mas fazer todas as coisas, mas sem a dificuldade, sabe? Que você faz, sem a dor, sem a ausência, sem a independência, sendo vulnerável, como tem que ser. Busca autoconhecimento, busca se conhecer, começa a questionar, muda o padrão. Quando você muda uma coisa, você consegue mudar tantas outras coisas. Muda o padrão, sabe? E busca a paternidade do Senhor. Busca a paternidade de Deus. Ela vai fazer você sair dessa caverna de autossuficiência. A paternidade de Deus, ela é linda, ela é linda, ela é linda, ela é linda, sabe? E mesmo que tem uma passagem na Bíblia que diz assim: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, todavia, jamais te abandonarei. Então, Deus, Ele não nos abandona, jamais Ele nos abandona, a não ser que a gente queira abandonar Ele. Mas Ele não nos abandona. Cada um de nós nasceu com um propósito nessa terra. Ninguém foi à toa. Ai, foi fruto de, sei lá, de estupro. Não foi à toa. Foi fruto de, não importa o fruto que foi, não importa o DNA que tem, antes de ser fruto de qualquer coisa, é primeiramente fruto de Deus. Deus sonhou, quem dá a vida é o Senhor. Homem e mulher copulam. Olha que palavra bonita, copular. Homem e mulher copulam, mas quem dá filho é Deus. Quantas pessoas são estéreis, que copulam e não têm filhos, porque quem dá filhos é Deus. Ah, mas a pessoa nasceu com a genética que não tem espermatozoide suficiente. Quem dá filho é Deus. Homem e mulher copula. Então, todo mundo, todas as pessoas que nasceram, todas as crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos, velhos, todos foram primeiramente sonhados por Deus e nasceram nessa terra com o propósito de mudar alguma coisa na humanidade. E aí, o que é que você precisa mudar na humanidade? Não precisa ser no mundo inteiro, não, no mundo ao seu redor. Esse é o propósito da nossa vida. Uma vida que a gente impacta, alguma coisa que a gente faz é transformada. Já é um mundo que a gente está mudando. Então, é isso. Pare para pensar sobre seu comportamento. Reflita sobre as suas ações, suas reações, sabe por quê? Porque a nossa cabeça foi feita para pensar. Questione tudo. Tudo é no questionamento
que você vai ter todas as respostas que você precisa, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.